estudar, praticar e ensinar. 3 verbos, 3 palavras que eu acredito resumem, descrevem o tipo de relação que nós devemos ter com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Eu quero olhar na mensagem de hoje para um exemplo bíblico. Talvez não seja dos mais conhecidos, dos mais populares, mas é um exemplo de alguém que foi descrito justamente com essas 3 palavras que eu mencionei aqui. Estou falando do sacerdote Esdras. Pode acompanhar comigo a leitura? Esdras capítulo 7, versículo 10, nos diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu vou ler agora em outra versão que utiliza os verbos que eu mencionei aqui, na NVI. Mais uma vez, acompanhe a leitura, Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. É bonito isso. Bonito pensar que havia alguém que teve tamanha dedicação à palavra de Deus. A versão que eu li aqui utiliza 3 verbos de um jeito bem fácil da gente compreender. Ele tomou uma decisão de se dedicar a estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Agora eu vou só falar algumas coisas sobre Esdras, talvez ajuda a entender um pouco mais quem ele era. Esdras era um sacerdote. Sacerdotes serviam no templo, representavam o povo diante de Deus, realizavam sacrifícios, ensinavam a lei de Deus. Era alguém que trabalhava dessa maneira. Ele era um escriba também. Escribas eram copistas da lei. Naturalmente, Esdras era alguém, então, que tinha bastante contato com a lei. Imagina a vida inteira, você copiando, transcrevendo à mão, por várias e várias vezes a lei do Senhor. Naturalmente, vai te dar bastante contato e conhecimento da palavra de Deus. Era o caso de Esdras. Mas eu vejo nesse texto, um pouco mais do que isso, fala do coração dele, que ele dispôs o coração para ter essa relação profunda com a palavra do Senhor. Acho que fala de amor da parte de Esdras, não é? Alguém que amava mesmo a lei do Senhor e possuía uma relação tão profunda com ela, acho que ela preenchia sua vida. Outra coisa que eu quero enfatizar ainda aqui, a minha versão na NVI disse, tinha decidido dedicar-se. Decidido, ele tomou a decisão de fazer isso. A gente pode tomar várias decisões na nossa vida, podemos decidir com quem nos casar, qual profissão seguir, etc. Por esse texto e por várias coisas na Bíblia, a gente aprende que a gente pode decidir conhecer a palavra de Deus, praticá-la, ter uma relação bem profunda, bem íntima com ela, preencher nossa vida com ela. Foi o caso de Esdras aqui, uma boa decisão que ele tomou. Dito isso, quero olhar para os 3 pontos que eu mencionei no início. Estudar, praticar e ensinar. Pense no primeiro ponto, estudar a lei de Deus. Esdras entendia que para conhecer o Senhor, para saber como agradá-lo, ele precisava de tempo dedicado a aprender a lei de Deus. Todo discípulo, toda pessoa que quer seguir ao Senhor precisa começar aprendendo do que ele nos deixou revelado. Deus deixou a Bíblia para esse fim. A gente conhece sobre o seu caráter, conhecemos quem ele é, conhecemos o fato de que ele é o nosso Criador, conhecemos qual a vontade dele para a nossa vida. Mandamentos e decretos, foi os termos utilizados aqui, que ele gostaria que o seu povo praticasse, vivesse. Só vamos conhecer se a gente estudar de fato. Exige meditação, esforço, tempo dedicado. Se a gente entendesse mais o valor das Escrituras, eu acho que naturalmente iríamos dedicar mais tempo a conhecê-la. Acho que muitas pessoas têm utilizado essa ilustração, eu acho que é uma ilustração precisa. A Bíblia é um alimento espiritual. Se a gente tem oportunidade, a gente não fica um dia sem comer, não ficamos nem muitas horas sem comer. Sentimos necessidade disso e temos anseio, desejo por isso. Mas muitas vezes alimentamos pouco o nosso espírito.
devemos preencher nossa mente e nosso tempo com a palavra de Deus. Quanto mais estudamos, mais lemos, tentamos estudar com mais detalhes, inclusive, esquadrinhá-la mais a fundo. Isso nos fortalece, a gente aprende mais do Senhor. A outra coisa sobre Esdras, ele estudava com a motivação correta. É interessante que logo depois de falar que ele estudava tanto, diz que ele buscava praticar e ensinar. Nós devemos estudar com esse fim também. O estudo bíblico não deve ser um mero exercício acadêmico, uma busca por informações que vamos apenas guardar na memória, vamos apenas demonstrar para os outros, para parecer pessoas bem intelectuais, etc. O ponto não é esse. Estudamos para viver. Estamos aprendendo mais de Deus para podermos praticar isso na nossa vida. É o objetivo do Senhor, que pratiquemos a sua lei. Era o que Esdras compreendia aqui. É interessante pensar nele como um sacerdote, alguém que iria ensinar, inclusive. Claro que para ensinar a gente precisa de estudo, mas às vezes a gente pensa que não precisa de prática. Jesus falou, muitos anos no futuro, Mateus capítulo 23, tem uma palavra bem forte da parte de Jesus aqui, para os religiosos da sua época. Jesus falava de sacerdotes e escribas, assim como Esdras, e ele diz, Mateus 23, versículo 3, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Eles falavam coisas boas, falavam da lei. Ouçam, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O ponto de Jesus era uma crítica àqueles religiosos. Falavam e ensinavam, mas não cumpriam. Eram hipócritas. Esdras não era assim? Agora a gente pode seguir um dos dois caminhos? É mais fácil, mais comum do que parece, talvez. A gente estuda a Bíblia, a gente ensina a Bíblia, mas a gente não a pratica. Vamos fugir dessa atitude hipócrita? Essa é a exortação que eu queria deixar aqui. Vamos, por outro lado, ensiná-la, que é a última coisa acerca de Esdras aqui, não é? Quando a gente se interessa muito por um assunto, costumamos falar com as pessoas sobre isso. Pense em alguém que leu um livro e se apaixonou por aquele livro, tenta convencer outras pessoas a lê-lo. Pessoas que têm estudado muito sobre um assunto, partilham muito daquele assunto com os outros. Talvez seus hobbies, talvez seu interesse por um esporte, etc. Pessoas falam do que gostam, daquilo que preenchem muito a sua mente, o seu tempo, a sua vida. Se a gente valoriza a palavra de Deus, a gente deve falar dela para os outros. Temos acesso à coisa mais valiosa, mais útil, mais proveitosa do mundo. Aquilo que vai trazer solução para o grande problema das pessoas, da humanidade, que é o pecado. Vamos falar então dessas escrituras para as pessoas. Era um dos objetivos de Esdras. Veja que é isso que Deus quer de todos nós. Que estudemos, pratiquemos e ensinemos. Eu quero relacionar uma última coisa, o ensino com a prática, que além de, claro, diante de Deus a gente não quer ser hipócrita, pense como o ensino será muito mais eficaz se a gente de fato vive aquilo. Pessoas olhavam para Esdras, o viam ensinando a lei, mas o viam praticando a lei. Aprendiam com o exemplo dele, o ensino dele era fortalecido pela vida piedosa e obediente ao Senhor que ele levava. Mais uma vez, é isso que Deus quer de nós. Vamos buscar preencher a nossa vida com as Escrituras. Vamos olhar para o exemplo de Esdras. Quero ler um último versículo para encerrar aqui. As palavras de Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo vai falar sobre instruir, aconselhar os outros, fazer isso mutuamente, inclusive. Mas eu quero pegar essa primeira frase. A palavra de Cristo deve habitar ricamente, deve preencher nossa vida. Acho que o exemplo de Esdras demonstra como fazemos isso na prática. Estudando, praticando, cumprindo o que Deus nos ensina nas Escrituras. E falando para os outros, ensinando as pessoas à nossa volta.